um vídeo falando que o meu filho levou o Nintendo dele pra igreja, o Nintendo Switch, sabe? Ele colocou por baixo da roupa e levou pra igreja. E eu só fiquei sabendo porque o meu pai foi levar ele na área Kids e a tia entregou pro meu pai, porque, né, obviamente ele não poderia ter levado pra igreja. Aí as pessoas caíram matando em cima de mim nos comentários, me escorraçando, falando que se o meu filho não queria ir pra igreja, eu não deveria forçar ele. E eu gostaria de saber quando que a criança virou autoridade sobre a própria criação. Porque tem uma diferença enorme entre você ouvir a criança e você deixar que ela escolha como ela quer ser criada. Criança não determina a própria vida. Eu trouxe ele aqui pra falar com vocês. Não, eu tô obrigando você a falar alguma coisa? Não, Você gosta de ir pra igreja? gosto. O que você faz na igreja? Brinco, pinto com meus amigos, eu tenho amigos. Antes de eu continuar falando sobre isso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho aí qual que é o seu pensamento sobre isso e vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo é que crianças não têm maturidade para decidir o que elas querem ou não fazer. Vamos deixar de lado essa parte de que estava indo para a igreja. Essa parte de religião é pessoal de cada um. Eu sempre falei de Jesus, eu levo os meus filhos para a igreja, meus 2 filhos foram apresentados na igreja. Eu cresci na igreja, me afastei ali quando eu tinha uns 16, 17 anos. Voltei já com 26 anos, quando eu tava grávida da Memel, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu voltei para um lugar de onde eu não deveria ter saído. É algo que me faz muito bem, e eu crio os meus filhos nesse caminho, no caminho cristão. E eu não fui, assim como a academia, eu não vou para uma academia onde eles não são incluídos, eu não vou para uma igreja onde os meus filhos não são incluídos. A igreja que eu vou tem área kids, tem salinha para eles dividida por idade, eles têm atividades. Então, assim, a forma que eu crio, que eu cuido da espiritualidade da alma dos meus filhos é algo totalmente pessoal, é algo que eu não trago muito pra internet, mas eu vou trazer um pouco de Bíblia aqui nesse vídeo. Vocês já ouviram falar que a Bíblia é um manual de vida? Pois é, ajuda muito a gente na criação dos nossos filhos também. E eu não tô falando sobre bater nos filhos, ai, porque a vara, não sei o que lá, bater nos filhos de vara. Não, não tô falando sobre isso. Presta atenção, assiste até o final que você vai me entender. Crianças não estão prontas para decidir tudo. O cérebro da criança não tá 100% formado. Criança não tem noção de consequências, de perigos. Crianças não sabem controlar impulsos, tomar decisões maduras. E todas as vezes que a gente deixa uma criança tomar decisões por conta própria, a criança vai sempre tomar a decisão que é mais confortável para ela. A criança vai escolher o que traz prazer imediato e vai recusar de todas as formas, vai fugir de todas as formas de qualquer coisa que tire essa criança do conforto dela. Se a gente fosse deixar as crianças decidirem para onde ou não elas querem ir, o que elas querem fazer ou não, as crianças muito provavelmente não iriam para a escola, não tomariam vacina. Ai, tá doente, mas não quer ir no médico. Não iria no médico. Às vezes não ia nem escovar os dentes e tomar banho. Tá? Meu filho de 6 anos é uma dificuldade absurda para ele escovar os dentes e tomar banho. Na Bíblia, lá em Provérbios 22:15, tem um versículo que é assim, um versículo chave para a criação de criança. A estultícia está ligada ao coração da criança. Isso não significa que a criança é má. Só que a criança não tem maturidade o suficiente para escolher o que faz bem para ela ou não. Procurei até aqui no dicionário para poder falar para vocês, ó. Estultícia refere-se à qualidade de quem é tolo, insensato, ignorante. Isso não significa que a criança é burra. Criança não tem juízo, gente. Criança não tem juízo e se recusa a seguir sabedoria. Você manda seu filho tomar banho às vezes, a criança vai falar: "Não quero tomar banho, não preciso tomar banho, eu nem suei". Ponto número 2 aqui é que amor não é ausência de limites. Hoje existe uma ideia muito grande, assim, que as pessoas falam que isso é educação positiva. Eu não acredito que isso seja educação positiva, que quando você ama uma criança, você não contraria ela nunca. Gente, isso não é amor. Quem ama coloca limites, sim. Se a gente parar para pensar, até nós adultos, tudo que faz a gente crescer envolve a gente sair da nossa zona de conforto. Estudar, trabalhar, treinar, economizar. Por que que a gente espera que uma criança que não tem a maturidade que nós adultos temos, como a gente espera que uma criança saiba tomar decisões que são boas para ela
sendo que nem mesmo nós, que somos adultos, queremos tomar essas decisões às vezes. Quantas vezes você não acordou de manhã e você falou: "Ah, não vou treinar hoje, por quê? Porque eu não estou afim". Muitas vezes a gente tem que quebrar o nosso próprio prazer, a nossa própria vontade para fazer o que precisa ser feito. Se você não chegar na sua criança e falar: "Você vai fazer isso sim", a criança não vai fazer. Em Hebreus 12:6 fala o seguinte: "Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Se você ama o seu filho, você vai disciplinar ele. Você não vai deixar que ele faça qualquer coisa que ele quer fazer, porque você sabe que isso pode trazer algum mal, porque você sabe que a criança pode se ferrar lá na frente. Entendeu? A criança pode cair, pode ralar um joelho. Ela não quer estudar pra prova, mas se ela não estudar pra prova, ela vai tirar um zerinho bem bonito, vai repetir de ano. Às vezes a gente faz os nossos filhos fazerem coisas que eles não querem. A gente precisa fazer isso. Isso é uma expressão de amor. Você colocar limite, você orientar o que o seu filho vai fazer ou não, é expressão de amor, gente. Isso é amor. Uma vez eu vi uma pessoa falando que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus entregar esse ser humano aos próprios prazeres. Porque Deus tá ali, ele é amor, ele quer cuidar, ele quer trazer você pra perto. E os planos de Deus para as nossas vidas são maiores e melhores do que os planos que nós temos para as nossas vidas. Se Deus entrega essa pessoa aos próprios prazeres, o caminho dessa pessoa pode até dar certo no começo, mas ela não tá vendo a queda que ela pode ter lá na frente. Assim somos nós, pais, com os nossos filhos. Se a gente larga a criança jogada, vai acontecer coisas terríveis. Esses dias atrás eu vi uma notícia de uma mãe que deixou acho que 4 ou 5 filhos sozinhos em casa e foi pra balada, foi pro rolê de madrugada. Que aconteceu? As crianças foram brincar com um isqueiro na cama. Pegou fogo. Só uma criança sobreviveu. Tinha um bebê. Ela entregou os filhos à própria vontade. Ela deixou os filhos soltos. Isso é amor? Isso não é amor. Disciplinar não é prazeroso, sabendo que aquela criança pode fazer birra, que aquela criança pode chorar, que ela pode chegar nos lugares até falando mal de você, falando que a mamãe é chata, que a mamãe não deixa fazer nada. É chato, gente. Não é prazeroso, não é legal. Mas uma pessoa, uma mãe que cuida, que coloca limites no seu filho, é uma mãe que se preocupa com quem essa criança vai se tornar no futuro. Eu me preocupo demais com quem o meu filho vai ser no futuro. Eu tô criando um homem e eu sou mãe solo. Ele não tem uma figura paterna a não ser o meu pai, que é avô, e avô estraga, vocês sabem disso. A não ser o meu pai, o meu filho não tem uma figura paterna. Eu sou totalmente responsável pelo homem que ele vai se tornar no futuro. E eu quero que ele tenha um homem com valores cristãos, gente. Sim, eu quero que ele seja um homem com valores cristãos. Eu quero que ele entenda que quando ele tiver uma esposa, ele precisa sim morrer por essa esposa. Eu quero que o meu filho cresça entendendo que ele vai ser a pessoa que vai proteger a família dele. E isso começa na infância. Eu tô ensinando meu filho o caminho que ele deve andar. Se você não concorda, tá tudo bem. Você cria o seu filho do jeito que você achar melhor. Ah, Milena, mas e se no futuro ele decidir que ele não quer ir para a igreja, que ele quer, sei lá, ir para outra religião, que ele não quer ter religião nenhuma, que ele quer ir para rolê com os amigos dele? Gente, isso é conversa para Milena do futuro. Sabe, quando eu fiz os meus 16 anos e eu quis parar de ir para a igreja, os meus pais me entenderam. Eu parei de ir para a igreja, eu comecei a me relacionar com o pai do meu filho. Eu saí de casa com 18 anos, eu comecei a ir pra rolê, eu me envolvi com coisa errada, eu usei drogas, eu me engravidei com 21 anos, eu tinha 21 anos quando o Zion nasceu. Gente, eu ia pra rolê, eu subia ao morro. Eu tava no rolê e passava os caras de fuzil na minha frente. Olha que ambiente saudável! Uma criança que foi criada dentro da igreja. Eu tô fazendo a minha parte que a Bíblia manda, ensina o menino o caminho que deve andar. Eu vou ensinar ele, sim, a amar a Deus e a temer a Deus e entender que todas as escolhas têm uma consequência, tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual. Existe o mundo que a gente enxerga e existe o mundo que a gente não enxerga. E todas as escolhas que a gente faz
É efeito borboleta. Você toma uma decisão pequenininha aqui que lá na frente vai se tornar uma coisa gigantesca. O terceiro ponto é que crianças precisam de liderança. Se não é você que está liderando o seu filho, alguma outra coisa vai estar liderando. Sejam as telas, influenciadores, amigos da escola. Criança não cresce no vácuo. A criança está sempre sendo guiada por alguma coisa. Como eu já falei antes, o versículo, né, fica lá em Provérbios 22:6, para a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Não é perguntar, ai, o que que você quer fazer? Não, você ensina. Você mostra para ela o que ela tem que fazer. Você ensina para a criança que ela tem que tomar banho. Você ensina a criança que quando ela acorda, ela tem que escovar os dentes. Você ensina a criança a arrumar a cama dela, porque ela não tem uma empregada. A responsabilidade de quem essa criança se torna é do adulto. Quando você vê um adolescente fazendo merda na rua, a responsabilidade é dos pais. Primeiramente, dos pais. Porque existe até uma certa idade, acho que até aos 7 anos, os pais são a maior referência dos filhos. Depois disso, são as pessoas da rua. Então, o ambiente que você coloca o seu filho, a escola que você coloca, o que o seu filho assiste, o que você diz para o seu filho e as coisas, os lugares para onde você leva o seu filho, ensinam ele o caminho que ele deve andar. O Zion, ele não gosta de faltar no treino do basquete porque ele sabe que eu vou treinar todos os dias. O Zion, ele não come tanta besteira porque ele sabe que eu cuido da minha alimentação. Só um chocolatinho, né? Que eu sou apaixonada por um chocolatinho, um docinho, ele gosta muito também. Mas ele não é uma criança que tá todo dia me pedindo para comer McDonald's. Ele não é uma criança que só come nuggets. Porque eu ensinei para ele o quê? Comer carne, comer verduras, comer legumes. Quantas vezes ele não virou para mim e falou: ai, eu não quero salada, ai, eu não quero feijão, eu não quero brócolis. Vai comer sim, não tem escolha. Vai comer e ponto, e acabou. É isso. Conduzir a criança, ensinar o caminho que a criança tem que andar. O quarto ponto é que autonomia não é autoridade. Eu sou totalmente a favor da autonomia de uma criança. Ele escolhe a roupa que ele quer vestir. Ele escolhe o livro que ele quer ler. Ele escolhe o brinquedo que ele quer levar na sexta-feira no dia do brinquedo, sem ser eletrônico. Eletrônico não. Sem condições, não vai levar eletrônico para a escola. Um lanche da tarde tem duas opções, ele pode escolher. A fruta que ele quer comer, a fruta que ele quer levar para a escola para comer depois da aula, ele pode escolher. Agora, ele não pode escolher se ele quer ou não tomar o remédio dele. Ele não pode escolher se ele quer ou não ir para a escola. Guarda isso na mente de vocês. Liberdade sem maturidade não é autonomia, é abandono. Efésios 6 tem alguns versículos que muito provavelmente você que cresceu na igreja ou que teve algum contato com o mundo cristão, você já ouviu esse versículo, que é deveres de pais e filhos, que fala assim, ó, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, nem autoritarismo, nem permissividade, nem dureza excessiva, nem ausência de direção. Esse versículo fala sobre amor e liderança caminhando junto. Ouvir, respeitar e considerar os sentimentos de uma criança é importante, sim, mas uma criança não tem que ter o peso de tomar as próprias decisões, sendo que esse peso é do adulto. Toda criança precisa ter a segurança de saber que existe um adulto guiando os passos dela. E talvez seja isso que a Bíblia quer nos dizer quando fala tantas vezes sobre orientar, ensinar, conduzir. Quem ama, guia. Você é mãe, você é pai. Guie os passos do seu filho. O adulto que ele vai se tornar está sendo construído agora, na infância, enquanto você pode colocar limites ou deixa que a criança escolha para onde ela vai através das telas, através de influenciadores que a gente vê aí falando besteira na internet, né? Ensinando as crianças a ser igual a Camilinha